Olá, que bom que você está aqui no meu canal acompanhando os conteúdos sobre educação estética e hoje eu tenho um convidado muito especial que é o Padre Lucas Folego e a gente vai falar sobre a relação entre beleza e a arquitetura das igrejas. Só fazendo uma nota que essa sequência desses 3 vídeos teve sua origem com os stories que eu tenho feito no meu perfil do Instagram, onde semanalmente eu abro para perguntas dentro do tema da educação estética e a maioria delas tem relação entre a vida dos cristãos, a vida dos católicos, a celebração eucarística e a compreensão da beleza. Qual a importância, então, a gente vai começar falando da arquitetura, qual a importância da beleza na arquitetura das igrejas para a vida dos fiéis, para a fé dos fiéis. Muito bem, Vivi. A importância da arquitetura na vida da igreja e ao longo dos séculos, ela tem uma missão muito específica. Tudo nela tem que conduzir o homem ao encontro com Deus. Né? Algo muito importante que nós temos que ter na nossa consciência é que o conceito, a ideia que nós temos de igreja enquanto construção, né? Não enquanto igreja no sentido teológico da palavra igreja com I maiúsculo, mas igreja com I minúsculo no sentido de construção, ao longo de todos os séculos, elas exprimiram isso, elas expressaram isso, né? Seja com o estilo românico, depois o estilo em forma, as basílicas, depois o gótico, o neogótico, enfim, o estilo português, o barroco, todas elas, de certa forma, com tendências diferentes, com, lógico, frutos de sua época, mas todas elas tinham algo em comum. Toda sua arquitetura, de alguma forma, expressava o mistério que se celebrava. Expressava a fé daquele povo. A arquitetura sempre expressou o sentido de como a alma humana está, né? Como a alma humana, como o ser humano vê a Deus. E dessa forma, como ele se entende, como ele entende Deus, como ele entende a sua vida, então isso se expressa naquilo que ele faz. E quando nós falamos de igreja enquanto arquitetura, nós estamos falando não só de um prédio, nós estamos falando de algo muito maior, que é aqui na terra a imagem da Jerusalém celeste. Nós estamos falando de um local onde são celebrados os mistérios de Cristo. Nós estamos falando de um local onde o Senhor congregou o seu povo e ali administra a salvação ao seu povo pelos sacramentos. Ou seja, é um local sagrado, não é qualquer local. E ao longo de toda a história, a arquitetura sacra, a arquitetura que expressa, que quer expressar a teologia do espaço, o mistério, melhor dizendo, o mistério, ela quer expressar o mistério, ela sempre foi algo que conduziu o homem ao encontro com Cristo. Esse é o objetivo, ao encontro com Deus. O problema é que hoje, o que acontece hoje? Como o ser humano está doente, vamos dizer assim, sua alma está doente, o homem se afastou da verdade, o homem se afastou de Deus e o homem está buscando a si, então aquilo que ele está expressando é a si mesmo. Nada mais do que isso. O que nós vemos hoje é uma expressão de uma arquitetura sacra pessoal, entende? Aquilo que eu acho, aquilo que eu quero expressar e as pessoas têm que entender a minha forma de pensar, ou seja, não é algo mais objetivo. É algo subjetivo e sempre tem que ter uma placa do lado explicando o que é, entende? Então, isso não entrou só no espírito do mundo secular, como entrou dentro da igreja. E aí nós começamos a ver formas de igreja, enquanto prédio, que nunca existiram. Porque ao longo de 2000 anos, de uma forma ou outra, o formato da igreja, este conceito que é atemporal, que foi impregnado no imaginário popular do que é uma igreja, Vamos dar um exemplo, com a torre, com um sino, o formato dela em forma de cruz ou em forma mais reta, mas sempre expressou aquilo no imaginário popular o que é uma igreja. As torres com a ideia de ascensão, de elevar a alma da pessoa, levar a vida dos fiéis, o imaginário dos fiéis até o céu, sempre apontando para o céu. Hoje já é comum haver igrejas que não tem nada, que elas têm um plano horizontal. Exatamente. Não tem torre mais ausência das torres. E aí a igreja, ela como o senhor dizia,
uma expressão de uma ligação com Deus. Aí as pessoas vão semanalmente durante a missa para ter aquele momento de um encontro exímio com Deus, né, na liturgia, por meio da igreja, da decoração da igreja, da arquitetura da igreja, e acabam não tendo. Né? As pessoas acabam entrando nas igrejas e achando que estão no consultório odontológico, no ginásio de esportes, em algo comum, num consultório médico, porque as paredes estão brancas. A ausência de imagens piedosas, a ausência da beleza, das condições, de acordo com São Tomás de Aquino, para que algo seja belo, né? Harmonia, integridade e clareza. Isso não tem nas igrejas, não há compreensão do belo nas igrejas. Então, naquele momento onde as pessoas vão se abastecer durante a oração da celebração eucarística, elas acabam tendo o imaginário formado com paredes brancas, com Cristos sem cruz. Ou a cruz está vazia ou o Cristo está sem a cruz, parece que está encostado na parede, voando ou coisa do tipo. Então, a ausência de imagens piedosas, a ausência de uma arquitetura que estimula as pessoas a elevar a sua alma. Não, as pessoas vivem numa coisa rasa, num nível raso. A arquitetura corrobora para que a alma das pessoas não se eleve, não tenha ideal de ascensão. Exatamente. E não só elas estão impregnadas do espírito do mundo, né, como ele está ali, mas muitas vezes também a forma como que se pensa o que é, por exemplo, vamos supor o ápice da nossa fé, que é a celebração da missa, Santíssima Eucaristia, o que é a missa? É a partir disso é a partir desse mistério, então, que se constrói esse espaço, porque emana deste mistério. Agora, se eu acho que a missa não é o sacrifício de Cristo, que a missa não é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que ali está sendo proclamada a sua palavra, que o Padre exerce o munus do Cristo sacerdote, profeta e rei, que o Padre preside a Assembleia Litúrgica, que nós estamos ali como povo congregado para se unir, né, ao sacrifício batismal dos fiéis, entregar no altar do Senhor. Se retira-se essa ideia e se coloca que a missa é um encontro entre as pessoas, ou seja, se imanentiza, né, ali a Santa Missa, então realmente, nós vamos construir um salão, entendeu? Então a teologia que está por trás, a forma com que se pensa por trás, é a forma que se expressa arquitetonicamente o espaço. Entende? Se existe uma teologia, de acordo com o magistério, com a tradição da igreja, então sim, vai ser construído um espaço que mesmo tendo traços modernos, no sentido da palavra, né, conseguem expressar sim o belo. Agora, se não existe isso, se existe uma deformação, se existe é carregado de subjetivismo, então o que nós vamos encontrar nas paredes da igreja são as próprias pessoas. E as pessoas têm esse vazio, como você disse, elas estão indo em busca de algo. Eu, por testemunho como padre, eu tenho de pessoas que vêm me falar: padre, nós não conseguimos rezar, padre, nós não conseguimos se encontrar com Deus. O povo humilde, porque é o povo humilde que sofre com isso, porque isso não vem deles, isso vem de uma ideia imposta por alguns que acham que é isso que o povo quer. E quando você vai perguntar para o povo em concreto o que eles querem uma igreja bela, querem referências harmônica, estéticas, íntegra. Eles querem um local para rezar, um local que tenha ali as imagens dos santos, um local que o Santíssimo Sacramento está visível, um local que expresse a sua piedade. Por quê? Porque a gente tem que entender que a única riqueza, muitas vezes, que milhares de pessoas vão ter durante a sua vida, vai ser a sua igreja. É o único contato com a riqueza que eles vão ter, vão ser com a igreja, com a beleza da igreja, com os vitrais, com as pinturas, com tudo aquilo que expressa. E aquilo forma eles. Na catequese, como foi na Idade Média, formou milhares de pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, e a catequese era dada dentro da igreja. A pergunta que nós temos que fazer hoje é a seguinte: o catequista na sua paróquia onde você mora, você pegar um catequizando e levar dentro da sua igreja, você consegue dar uma aula de catequese? Se você disser que sim, então o espaço litúrgico está perfeitamente. Agora, se você disser que não, então é porque o espaço não está formando. E pior, não está catequizando. Perde o sentido da própria liturgia, né, padre? Do calendário litúrgico, da vida de Cristo, da vida dos santos. Então fica aqui uma dica: se você, na sua igreja, na sua paróquia, na sua comunidade, se você percebe que a ausência desse senso estético, a ausência de harmonia, a ausência de imagens piedosas, a ausência de uma arquitetura que não colabore para elevar a sua alma, para a oração da sua comunidade, converse carinhosamente com o seu sacerdote, agende um horário com ele durante a semana e converse com o seu sacerdote, exponha a necessidade disso para a vida dos fiéis, para a vida da comunidade, só para
dividir com as pessoas que estão assistindo. O senhor coordena na sua diocese uma equipe, né, padre, onde tem arquitetos e engenheiros que são responsáveis, gente, por restaurar as igrejas da diocese, as igrejas que estão com as paredes lisas, as igrejas que foram construídas sem pensar nessa concepção estética. Então o padre Lucas, ele coordena uma comissão de engenheiros e arquitetos católicos para restaurar as igrejas. Então fica a dica aí para sua diocese, para sua paróquia, converse carinhosamente com seu sacerdote, com seu bispo, né? Estimule esse tipo de criação. Exatamente, é algo que nós podemos fazer pela igreja e temos que ter plena consciência de que não é só ir fazer. Nós temos que buscar primeiro a nossa formação enquanto cristãos, buscar o encontro com Deus, buscar a santidade. Isso vai nos formando, isso vai para que depois sim as paredes da igreja, toda ela, expressem aquilo que a comunidade, que aquele povo está vivendo, que é a busca do Cristo, a busca de Deus. Então fica essa dica mesmo, converse com o seu padre, né? Converse com alguém da sua comunidade, precisamos trocar isso, trocar aquilo, padre, né? E ajude o sacerdote, ajude ele, faça promoções na sua comunidade, com projetos, consulte a comissão de arquitetura e arte sacra da sua diocese. E mesmo assim, mesmo que você pode pensar assim, não tem jeito sim. Mesmo a mais humilde capela, ali onde o Senhor está, como está na maior catedral deste mundo, Ele está ali também, você também consegue ali, naquele pequeno espaço, dar uma maior dignidade para o Jesus sacramentado que ali mora. Tudo bem, muito obrigada, padre. Obrigado.